É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. E aí, padre, partindo para um outro tema, aí aqui já vai dentro daquela ideia que nós falamos sobre extrapolar os muros, o Papa da Ecologia. Eu ia fazer essa pergunta. Se o Papa inicia, né? Nós no Brasil, o irmão Francisco trabalha na equipe de campanhas, a gente vê que a campanha da Fraternidade CNBB já se preocupa há um tempo. Eu já falava bastante. Já falava muito disso. Mas o Papa Francisco traz esse assunto a nível mundial, né? E ele inaugura essa preocupação da igreja. Nos documentos, né, dentro da doutrina social da igreja, nós não vamos encontrar esse documento antes, né? Então, nesse ponto, ele de fato inaugura. E traz com toda a visão que ele também tem carregado da experiência da América Latina, sem dúvida, Sim. da preocupação com a Amazônia, né, e da preocupação com essa questão climática. Tanto que ele coloca a primeira da Laudato Si, depois lembra da Laudato Deum, olha, é fundamental pensar que está acontecendo coisa e por mais que tentaram muito boicotar no sentido de ideias, de gente que não é isso, e isso vai atrapalhar aquilo. Politizaram muito nessas falas. O que nós notamos, a grande observação é essa. Dentro da igreja, parece que não se pegou ainda, mas fora da igreja são documentos, reflexões muito importantes e que, de alguma forma, estão chegando. Talvez, por exemplo, se a gente pensa na nossa região aqui, não são todos, não sei dizer, pontuar se é a grande maioria, mas em conversas a gente sabe que existem condomínios com essa dimensão da sustentabilidade, do lixo reciclável, comprometidos. Então, num futuro, isso vai estar, né? Depois, quando se lançou a agenda 2030, né, aquela que tem todos os 12 pontos, em sintonia com aquilo que o Papa estava colocando. Então, é um trabalho que inclui outros, e não precisam ser católicos, né, nesse processo de preocupação, como que juntando forças. Não é fazer da igreja o Greenpeace que vai lá lutar com aquilo, mas junto com eles e com tantas outras realidades que a gente pode colaborar. E o que ele traz com isso, né, uma ação que é ali perto, que você pode fazer, né? A tradução, vamos pensar assim, que a campanha da Fraternidade esse ano fez, é muito importante, né? Então, em hábitos nossos, né? E nos chamando a atenção de coisas que, para nós, na nossa região aqui, na fartura de água que nós temos, eu cresci passando de Brodowski a Serrana, descendo água daqueles lajeados todo o tempo todo. De repente, aquilo secou, não se via mais. Então, para o meu pai nunca acabaria a água, nunca teria problema de água. Mas de repente nós vamos ter. Então acho que essas reflexões são muito importantes e trouxe para essa dimensão da doutrina social da igreja, não é? Mostrando também o nosso compromisso como igreja com a natureza. E que não podemos esquecer que se a gente olha desde os tratados de teologia, quando eu nas aulas de teologia sacramentária, eu faço olhar esse texto da Laudato Si, quando olha a dimensão da criação, porque sinais de tentar, né, ver como são, Boaventura vai dizer, o vestígio de Deus, nós não vamos ver Deus lá na árvore, na natureza, mas é o vestígio da ação dele. Sim. Então, de alguma forma, é um sinal para nós. São sinais. Sinal. E essa questão do cuidado, né, porque é bíblico, tá no livro do Gênesis. Bíblico no sentido de que ao homem compete cuidar da criação, né? Deus não criou para que nós destruíssemos, mas sim para que cuidássemos. Só que o homem precisaria entender que ele está cuidando para ele mesmo. Se eu não me preocupo com o aquecimento global não é que eu posso ter o dinheiro todo do mundo, eu posso ser bilionário, mas ele vai me afetar. Ele não vai afetar só os pobres, somente os pobres. As pessoas precisariam realmente pensar dessa forma. Então, eu penso assim, como o senhor lembrou, esses documentos que ele escreve, e quando o senhor falou da preocupação dele com a Amazônia, e aí entra a questão não só também ambiental, o sínodo da Amazônia, outras questões envolvendo
aquele amplo e vasto território que não é só o Brasil, né? Porque envolve outros países, né? E que a gente às vezes tem essa tendência, né? De achar que é Principalmente só ali. nós temos o É só o projeto estado do Amazonas. lá, então, de pensar, mas a Amazônia engloba outras realidades ainda e que se torna mais difícil, porque são realidades também que pensam diferente de nós, não é? Então, trazer aquela realidade que nos desafia na evangelização, não é? Ela, mais do que... Ela nos desafia. E nós que temos o projeto lá, sabemos como é assim. Quando a gente chega durante a semana para celebrar numa comunidade, e nós vamos celebrar com 6, 7, 10, 12 pessoas às vezes, 15, porque durante a semana as pessoas estão trabalhando, né? Quando o leigo vai fazer a celebração da palavra, porque o padre não pode estar lá no domingo, está em Tá na outra paróquia, comunidade. outra comunidade. Ele está em outra comunidade. Mas naquele domingo vai ter 30, 40 pessoas. E o leigo vai fazer. E tem um leigo. Então, é uma realidade que desafia, não é? A presença da igreja ali. Em relação, padre, também, nós estamos falando, para você que entrou agora, nos acompanhando, sobre o legado de Francisco. Então, a gente está dando uma pincelada geral, obviamente, né? Até por questão de tempo, não dá para aprofundar tanto, mas sobre quantos frutos nós... E ainda vão frutificar muito mais ainda, né? Principalmente esse legado que ele nos deixa. E eu queria tocar no assunto com o senhor, a questão da família, né? E porque foi um sínodo que foi, né? Assim como o da sinodalidade, foi um processo que ele teve que prorrogado, ele fez. E até assim, no sentido, parece que, de repente, as pessoas já acaba logo, porque... Não, e aí ele fala, então vamos pensar, vamos repensar um pouco mais. Ele não tinha, a imagem acho que é essa, né? Não tinha desespero em tomar uma decisão. Não tinha pressa. Porque né? talvez nós estamos numa sociedade acelerada que exige de nós uma resposta imediata às coisas. Então, nós desejamos isso. Dentro do clero, se deseja que o bispo faça um documento e diga rapidinho, é para fazer assim, 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 assado, porque eu não preciso nem pensar. É mais fácil, né? Então é um imediato. E são questões que não são questões de resposta imediata. E penso que, olhando para as famílias, todo mundo dentro de casa, os pais que precisam educar seus filhos, que vão vivendo as etapas, não encontram respostas rápidas. Não tem. E ele mostrou para nós que não é assim com respostas imediatas, mas com respostas pensadas, refletidas, dialogadas, não é? Que nós vamos chegar num caminho, nem na solução, mas num caminho. Num caminho. É claro que o que é imediato, que é uma solução que precisa de alguma necessidade vital da pessoa, eu preciso socorrer. E aí, então ele lembra do próximo. Se a pessoa está lá passando fome, vai morrer de fome, eu preciso dar comida para ela. Mas existem outros processos que nós podemos pensar melhor. Porque envolve valores, envolve pessoas, envolve histórias. Né? Tem uma parte da Amores Letícia, quando ele diz assim, da grandeza do sacramento do matrimônio, e ele fala assim, parece que é desumano colocar o peso de tudo isso nas costas de duas pessoas tão frágeis, um homem e uma mulher. Então, para perceber essa humanidade, de sentir que esses problemas afetam, tocam, né? E por isso ele vai trabalhando no texto esses elementos, fundamentando e ao mesmo tempo olhando numa perspectiva de poder dizer, mesmo na onde estão os grandes desafios, né? Quando chega lá no capítulo 8º, 7º, os grandes desafios, mais polêmico. Vamos com calma, vamos passo a passo, acompanhando, vendo como cada um responde para tomar uma decisão. E quando o senhor fala responde, eu não sei se o senhor me corrija se eu estiver errado, que eu me lembre, a gente sabe que sempre há aquela preparação, esse alinhamento, aqueles documentos anteriores, e sempre se ouvia, às vezes, os bispos, as conferências, etc. e tal. E eu me lembro muito bem, pelo menos é a primeira vez que eu vi, né, aqueles questionários sendo ouvido os leigos, as pessoas, os casais ali, a comunidade, sobre aquele que seria o tema, que é uma coisa interessante. Eu lembro que numa primeira reunião de forania, quando eu ordenei, em Jardinópolis, nós tínhamos que responder uma pergunta. Foi quando saiu o texto Sacramento Caritatis, pouco antes, porque teve o da Eucaristia, e aí saiu um tema
que era uma reunião de forania, eu tinha ordenado fazia pouco tempo, e chegou lá, nós tínhamos que responder essa pergunta sobre Eucaristia e sobre confissão. Então, talvez eram feitas consultas, mas direcionadas, por exemplo, para o A bispo, grupos. para o clero, mas não uma pergunta que vinha aberta. E vinha uma pergunta que se respondia ali, então nós vamos pensar Tabulava assim, e- mandou e havia alguma coisa assim, mas nesse sentido, uma consulta como que direcionada, né? Vamos pensar assim. Agora essa de abrir o questionário e falar, vamos perguntar para todo mundo, vamos colher essas respostas para que o quanto amplo for, não é? Lembra aquela dos jovens? Pergunte para jovens que não estão na igreja. Isso. Vamos falar quem não está na igreja. Vamos ouvir quem não está na igreja. Então, A gente ouve sempre as mesmas pessoas, né? sim. Então isso foi muito importante, porque trouxe esse querer escutar, não é? O sínodo agora foi um caminho, vamos dizer assim, eu penso que lá o Amores Letícia, os jovens, foi uma preparação para aplicar a metodologia do sínodo, né? Justamente da escuta, porque a gente não tem o hábito de escutar e nem a paciência, né? A pessoa começa a falar, a gente já enfia no meio e já sai falando um monte de coisa. né? E a gente entra, né, refletindo sobre essa relação do Papa, nessa dicotomia, né? Porque é a mesma forma que a gente falava assim, que ele é célere nas ações, em fazer com que as coisas se realizam, como o senhor falava do direito canônico, né? Ele não alterou nada na questão da nulidade matrimonial, mas queria que fosse mais prático. O senhor falando de voltar essa questão da acolhida, do atender, né? Mas ao mesmo tempo ele não tinha pressa para refletir, pressa para encontrar os caminhos. Então, quando vocês trazem do sínodo das famílias, os outros sínodos, essa questão de ele saber que o assunto é complexo e que precisa ser refletido, até porque com essa reflexão se alcançaria mais próximo o caminho a ser apresentado. E eu acrescento ainda, Marcão, além dessa reflexão, a oração. Porque nesse processo todo, ele, por exemplo, nas últimas epifanias, os textos da homilia dele, sempre um destaque à atitude de adoração. Mas não só a adoração de expor o Santíssimo e adorar, mas de uma oração de adoração. Lembra quando ele falou para os bispos na jornada? Como que está a oração de vocês? É aquele blá, 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 né? Qual que é o tempo de silêncio? Então ele insistia nessa dimensão. Tanto que esse método da conversa espiritual pede oração.